Os números de oferta e demanda de milho do Brasil deixam uma certeza no ar: não existe espaço para erro. Portanto, olhos bem abertos para o que nós temos para te mostrar e muito cuidado com a sua estratégia para 2019, pois as surpresas podem ser grandes. E continua sem consenso a expectativa de produção de milho para o Brasil na nova safra. Em relatório apresentado nesta manhã de terça-feira, a Conab aumentou em 620 mil toneladas a sua projeção de colheita. Projeta agora que saiam dos campos 91 milhões e 100 mil toneladas, como demonstrado lá em cima nesse gráfico, o que confirmaria a segunda maior safra da história. Já o IBGE segue com números bem mais baixos. Projeta que a produção de milho do Brasil será de 86 milhões e 900 mil toneladas, o que representa 4 milhões e 200 mil a menos. Alguns podem até olhar para essa diferença e pensar: mas não é tanto assim. Pois saiba que é o mesmo que dizer que a produção quase que inteira de milho de São Paulo pode chegar ou não ao mercado no próximo ano, dependendo de quem estiver com a razão. Ainda assim, acha que é pouco? Pois um outro fato tremendamente importante que você simplesmente não pode deixar de lado quando pensar em abastecimento de milho no Brasil é que 70% da oferta anual do cereal dependem da segunda safra, que é sempre de altíssimo risco climático e que só será semeada depois que a soja for colhida. A Conab estima que a produção de verão, a que já está nos campos e um pouco mais garantida pela boa situação climática registrada desde o plantio, deve atingir 27 milhões e 400 mil toneladas. E caso não saiba, isso não é nada para um gigante de consumo como o Brasil. A equipe de grãos produziu um gráfico para te mostrar com exclusividade o que esse volume representa. Aí você tem um histórico do que aconteceu com a safra de milho verão dos últimos 20 anos aqui no Brasil. E não é difícil perceber que se a colheita 2019 for confirmada em pouco mais de 27 milhões de toneladas, logo no canto direito será uma das menores de todo o intervalo. Nas últimas 2 décadas, resultado pior só foi visto nos 3 destaques em vermelho. Nas safras 2017-18, esta que estamos agora e que termina em janeiro. Na safra 2015-16, quando a seca promoveu a maior quebra de produção de milho da história do Brasil. E lá atrás, na temporada 2004-05. E se esticarmos os olhos até o meio do gráfico, destacado em verde, podemos ver que 11 anos atrás, na temporada 2007-08, o Brasil chegou a produzir 40 milhões de toneladas de milho no verão. Ou seja, hoje estamos produzindo quase 1/3 menos. Tá bom para você? Olha, isso nos dá um recado muito claro. Para o Brasil ter milho suficiente para atender a sua demanda interna e externa, a conhecida safrinha terá que ser fenomenal. Terá que crescer em pelo menos 18% e chegar à casa de 63 milhões e 700 mil toneladas, como destacado à direita lá em cima neste gráfico. O segundo maior volume da história, confirmando aí um aumento básico de 1.027% em 20 anos. É ou não é espantoso? Mas se acha que se tudo isso acontecer, você estará com o burro na sombra, está redondamente enganado, porque ainda assim haverá problemas. A própria Conab, mesmo com todo o seu esforço em segurar a demanda interna para evitar pressão positiva sobre os preços, já confirma o maior arroxo de abastecimento de milho em 3 anos para o Brasil. Acompanhe o tombo nas últimas 3 torres nesse gráfico, que confirma que o Brasil deve perder 20% dos seus estoques de milho num prazo de 2 anos e encerrar a nova temporada 2018-19 com 13 milhões e 800 mil toneladas nos armazéns. Isso garante folga de 79 dias no consumo, como destacado em amarelo. E como pode ver, é quase um mês a menos do que tínhamos em fevereiro de 2017. E sem querer ser chata, é bom lembrar que isso só vai acontecer se tudo absolutamente der certo, se tudo sair como planejado. Portanto, não vacile. Uma outra informação que foi diversas vezes alertada pela Rural Business, mas meio que camuflada pelo mercado, voltou a ser confirmada hoje pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é a autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio.
Ninguém toca nesse assunto, mas na nova temporada 2018-19, o mundo terá que encarar o maior arroxo de abastecimento de milho em 5 anos. E o mais incrível é que, da mesma forma que aqui no Brasil, nada pode dar errado em nível mundial. A produção precisa chegar à marca de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas, pois o consumo deve ser muito maior. Segundo a investigação exclusiva da Rural Business, deve crescer pela 23ª vez em 24 anos e chegar ao recorde de 1 bilhão e 120 milhões de toneladas. Isso significa que as reservas globais de milho podem cair para 308 milhões e 800 mil toneladas ao final da temporada. Um volume de grão que garante o consumo mundial por 99 dias, como destacado em vermelho, o que é o pior cenário desde a temporada 2013-14, ou seja, 5 anos, e que nem aparece no gráfico. Se compararmos com a máxima de 2016-17, chegamos à conclusão que mais de 41 milhões de toneladas de milho simplesmente viraram pó num prazo de 2 anos, derrubando em 20 dias a capacidade de abastecimento do planeta. Portanto, é bom ficar esperto e esquecer de vez essa história de que a nova safra está garantida. Não há nada de concreto para 2019. E tanto você, produtor, quanto você, consumidor, vão depender do dia a dia dos negócios para saírem vencedores, pois o clima, mudança de governo e dólar aqui no Brasil e a guerra comercial entre Estados Unidos e China podem virar os mercados de commodities agrícolas do avesso. E você precisa estar pronto para agir. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi produzido por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Milho Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.